Olá pessoal, tudo bem? Essa aula número 4 de uma série de aulas que ensinam como configurar um servidor Debian de forma básica e rápida. Tá? Nessa aula número 4 a gente vai ver como fazer a configuração do DHCP. Qual é o cenário que nós temos hoje? Nós temos o seguinte cenário. Conexão de internet, né, vinda de um modem. Essa conexão ela entra em nosso servidor Debian por uma interface de rede denominada de EMP0S3. O nosso servidor Debian tem uma interface secundária configurada como rede interna, denominada EMP0S8. Tá? Nesse vídeo, vocês vão aprender como fazer as edições de configuração do DHCP. Tá? O que eu preciso para conseguir fazer esse serviço? Uma máquina Linux com uma interface de rede conectada à internet, né? E uma interface de rede conectada à rede local, rede interna, e uma máquina cliente, seja essa máquina que tem sistema Windows ou Linux, uma interface de rede conectada à rede interna, de modo que a gente consiga fazer testes para ver se o serviço de DHCP está efetivo no funcionamento do nosso servidor Debian. Bom, só relembrando sempre, inicialmente eu preciso ter uma máquina servidora Debian, né? Essa máquina ela deve ter duas interfaces de rede, uma em modo bridge e uma interface em modo interno, okay? E um cliente, como discriminado na topologia. Esse cliente deve ter uma interface de rede interna, tá? Esse é um detalhe bem importante ser observado, porque se a interface de rede aqui não estiver setada como interna, provavelmente o resultado final não vai ser efetivo, você vai encontrar erros na pós-resolução da configuração do servidor. Ok? É o seguinte, nós vamos abrir o nosso servidor Debian. Inicialmente, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a instalação do meu serviço de DHCP. Então, para fazer a instalação do serviço de DHCP, nós vamos acionar um pacote chamado ISC DHCP Server. Tá? Então, para isso, eu vou executar o seguinte comando: apt-get install ISC-DHCP Bom, feito isso, eu vou dar um Enter para iniciar a instalação do serviço. Lembrando que o nosso servidor sempre é bom dar uma verificada se ele tem conexão à internet, né? Uma vez iniciada a instalação do serviço de DHCP, ele vai pedir se eu quero continuar a instalação. Eu vou dar um S para sim. Nós aguardamos alguns minutos aí para que ele faça o download do pacote, né? Descarregar no meu servidor. É normal que nesse download de pacote ele emita uma mensagem com alguns informes em vermelho na tela. Isso porque o DHCP não está efetivamente funcionando e eu preciso atrelar as minhas interfaces de rede ao funcionamento do DHCP. Tá? Uma vez instalado o serviço, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a edição do arquivo de configuração do DHCP. Para isso, vou executar o seguinte comando: nano, que é o editor de texto, tá? Vou usar um "-c aqui para que ele possa mostrar para mim quantas linhas tem dentro desse arquivo, em qual linha que eu estou trabalhando, /etc dhcp dhcpd.conf. Ok? Então esse é o caminho de acesso ao meu arquivo de configuração do DHCP uma vez que ele está instalado. Vou dar um Enter. Uma vez abrindo o arquivo de configuração do DHCP, existem alguns parâmetros que têm que ser observados, né? E são o seguinte: tudo que tem comentário, tudo que tem um símbolo de sustenido no início da linha, nós chamamos de comentário. O que é isso? Quando o servidor precisar fazer o uso do serviço do DHCP, tudo que tiver o símbolo de sustenido no início da linha, né, o caractere, ele vai ignorar, considerando que isso aqui é simplesmente um texto. O que ele vai considerar são somente os textos que estão em branco, que não tem o caractere de sustenido no início da linha. Tá? O que a gente precisa fazer de configuração básica aqui no serviço DHCP? Aqui
Nesse option domain name, ele vem um parâmetro escrito example.org, né? O que a gente deve observar dentro do serviço do DHCP? Dentro do serviço do DHCP, o que é importante observar é que nós devemos seguir alguns parâmetros que já estão discriminados na linha de comando, né? Por exemplo, example.org ele está entre aspas e no final da linha tem um ponto e vírgula. Ok? O fato de estar entre aspas não é simplesmente por ser um exemplo do arquivo de configuração, mas eu preciso, se fizer alguma alteração, eu preciso manter as aspas e inclusive o ponto e vírgula no final da linha para que ele considere isso um comando. Tá? O option domain name ele tem relação com um serviço chamado de sufixo DNS. Tá? Quando nós fazemos a alteração desse parâmetro, uma vez que o serviço do DHCP está configurado, a partir do momento que eu vejo o resultado do serviço no meu cliente, na minha rede, né, o que estiver denominado aqui é o que vai aparecer na informação das interfaces de rede do meu cliente. Então, o que acontece? Aqui, como exemplo, eu vou usar debian.edu. Então, a informação que eu discriminar aqui, ela vai aparecer nas configurações de interface de rede do meu cliente. Ou seja, quando o meu cliente, a minha rede, né, ela capturar e receber os serviços de DHCP que vão estar sendo emitidos pelo meu servidor, então, uma das informações que a minha rede vai enxergar é quem controla, qual é o nome do serviço do dispositivo de rede que está controlando o serviço de DHCP, debian.edu. Tá? Isso nós chamamos de sufixo DNS. Abaixo ele tem um outro item de configuração chamado Option Domain Name Servers. Tá? Domain Name Servers, né, as caracteres iniciais aqui identificam para nós que isso é o DNS. Tá? O DNS ele é responsável pela leitura do nome dos hosts. Né? Então, se uma máquina se chama, por exemplo, cliente 01, né, quem dentro da rede consegue entender que uma máquina ela chama-se cliente 01 e ela pode se comunicar com o servidor? O serviço de DNS. Tá? Aqui ele vem setando dois exemplos de configuração: ns1example.org, ns2example.org. Apesar de ele me dar uma expressão em extensão de caracteres, tá, eu posso simplesmente usar numerações. Tá? Ou seja, eu posso usar não somente caracteres, mas posso usar IP para identificar esse servidor como DNS da rede. Como exemplo, eu vou usar os IPs da Google. Tá? Então, eu vou substituir o primeiro parâmetro aqui por 8.8.8.8 e o segundo por 8.8.4.4. São os dois IPs de DNS disponíveis pelo sistema da Google. Tá? Então, quando eu precisar que uma máquina seja reconhecida em rede pelo nome dela, eu posso fazer o uso desses serviços de DNS já pré-existentes no sistema da Google, né, que me disponibiliza um reconhecimento de nome de máquina. Óbvio que eu necessito ter internet no meu servidor para que esse serviço seja de forma efetiva. Bom, seguindo, nós temos dois outros parâmetros, o default list time e o max list time. Tá? O default list time ele é responsável por especificar o tempo mínimo em segundos de checagem de um endereço IP. Né? O que acontece? O servidor Debian faz isso para que não ocorra desperdício de endereços IP na rede. Então ele vai fazer empréstimos, ele vai ficar de tempos em tempos fazendo verificações para ver se não há nenhum IP à toa, se ele sem comunicar, e dentro de um bloco de endereços de repente uma máquina está precisando de IP e esse IP está alocado em outro lugar que não está sendo utilizado. Então o default list time ele tem essa função. O max list time, né, não é muito diferente. Aqui a gente define o período máximo, também representado em segundos, de uma alocação de endereço IP a um cliente. Após esse período, né, que já está determinado por 7.200 segundos,
o serviço do DHCP libera o endereço IP, que deve ser requisitado novamente pelo cliente ou por outra máquina autorizada. Então, o que acontece? O Max Release Time é um parâmetro que define por quanto tempo vai ser emprestado um endereço IP. Então, após esse tempo que será pré-determinado aqui, né, por essas numerações, esse IP ele volta para o DHCP, né, aguardando que uma nova máquina, um novo dispositivo requisite o endereço IP, e o servidor vai pegar esse endereço IP que está alocado na tabela dele e vai fazer um novo empréstimo. Tá? Aqui nós vamos fazer uma alteração. Vou colocar de 600 para 86.400 e 604.800. Tá? Fazendo essa alteração, defino que Default Release Time faça uma verificação 24 horas por dia. Tá? E o Max Release Time faça uma verificação a cada 7 dias da semana. Ou seja, ele vai emprestar, o Default Release Time vai fazer verificações a cada 24 horas em busca de IPs válidos, emprestados, inválidos, né, devolvidos. E o Max Release Time vai fazer um empréstimo, né, que nós definimos como concessão, por 7 dias. Né, e a partir do 8º dia, o IP que estiver emprestado para alguém, ele vai devolver para o servidor vai alocar isso no endereço de tabela dele, perdão, numa tabela de endereço, e a próxima máquina que fizer uma requisição, ele vai pegar esse endereço IP devolvido e vai emprestar para outro dispositivo. Bom, abaixo nós temos um serviço também habilitado chamado de DDNS Update Style Known. Né? Isso aqui é um serviço no qual nós podemos definir que o servidor ele receba ele tenha tanto acesso externo quanto acesso interno utilizando o serviço de DNS disponíveis pelo DHCP. Né? Uma vez configurado certinho o serviço de DNS, ele permite que o meu servidor seja acessado de fora da rede. Né? Nós chamamos isso de endereço de IP público. Então, uma vez que eu tenho um endereço de IP público, eu consigo estar fora da minha rede, né, numa outra localidade, e ter acesso ao meu servidor utilizando a internet. Desde que eu tenha o IP certinho desse servidor, eu tenho configurado o acesso a esse servidor. Então, externamente, eu posso ter acesso ao servidor desde que eu faça a utilização e configuração de forma correta de um serviço chamado DDNS. Né? O serviço do DHCP ele já tem serviço pré-habilitado aqui, porém ele não está configurado para sua utilização. Né? No momento, nós não vamos trabalhar com esse serviço. Descendo um pouco mais, aqui na linha 21, observe que no rodapé do editor Nano, eu estou movimentando o cursor, e à medida que eu desço o cursor, ele vai mostrando para mim em qual linha eu estou, de quantas tem o meu arquivo. Ok? Aqui, ó, eu estou na linha 21, ele mostra para mim que existe um serviço aqui chamado autoritativo que ele está comentado. O que nós vamos fazer? Eu vou descomentar esse serviço, e esse serviço determina para a rede que existe um dispositivo que vai controlar a distribuição de DHCP dentro da rede. Ok? Então basta descomentar esse parâmetro. Vou descer mais algumas linhas. Eu tenho um outro parâmetro chamado Log Facility Local Set. Eu vou descomentá-lo também porque ele também é útil para mim. O Log Facility é um arquivo que vai gerar, né, o que nós chamamos de log. Então, todo serviço toda vez que um IP foi emprestado, toda vez que um IP for devolvido, toda vez que houver uma verificação na rede, todo se tratando de DHCP, toda vez que houver uma falha dentro do serviço de DHCP, isso vai gerando um arquivo chamado de log. Então, as informações desse serviço, né, eles podem ser armazenados em algum lugar, e eu posso fazer a consulta desse armazenamento neste chamado Log Facility. Né? Lembrando que é um arquivo que vai gerar um grande volume de informações, então vai ficar um arquivo grande. E se eu precisar fazer a consulta dele, eu preciso
fazer a leitura dele usando um editor de texto, Nano, Vim ou VI, ou até mesmo externar esse arquivo para fora do servidor, fazendo a leitura dele por intermédio de outro aplicativo, tipo um bloco de notas, né? algum programa que possa fazer a leitura do conteúdo, né, desse arquivo. Bom, descendo mais algumas linhas, eu vou procurar por essa linha, ó, This is a very basic subnet declaration, né? E abaixo dela é o que eu vou configurar os parâmetros do meu servidor DHCP. Então eu vou descomentá-los. Então, vou descomentar este. Bom, aqui eu defino qual vai ser o tipo qual vai ser a classe de distribuição do meu serviço DHCP. Então, aqui eu vou definir o subnet. Então, o subnet ele espera que eu defina qual é o IP do meu servidor DHCP. O recomendado não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação que as informações contidas aqui têm relação com os IPs definidos, né, com o conteúdo definido na minha interface 1, que é definida pela nomenclatura de EMP0S8. Tá? Então, só para a gente fazer uma pausa rápida aqui, vamos verificar o que nós temos lá no meu EMP0S8, que é a minha interface de rede interna, a interface com a qual eu vou comunicar o meu servidor com a minha rede. Vou dar um Ctrl O para salvar o que eu já fiz, vou dar um Enter e Ctrl X para sair. Vamos abrir o editor de interface para ver o que eu tenho lá de configuração para que eu possa replicar aqui. Ó. Nano /etc network /interface. Dá um Enter. Bom, inicialmente, o meu servidor ele não tem nenhuma configuração de interface de rede interna, só de rede externa, que é o EMP0S3. Ela está setada por DHCP. Então eu preciso definir uma configuração de interface para minha rede interna. Vamos lá. Eu vou copiar esse texto aqui, usando Ctrl K eu recortei a linha, Ctrl U eu colei ela novamente para devolver ela para o lugar dela. Eu vou chamar essa aqui de interface secundária. Então, nessa interface secundária, eu devo definir qual é o IP, qual é a rede, né? Qual é a configuração que eu vou replicar para o meu servidor DHCP. Então, vamos fazer o seguinte. Vou voltar um pouquinho nas configurações da última aula. Vou definir aqui as linhas de comando da minha interface de rede. Vamos lá. Eu vou usar aqui Auto, né? Como o Debian 10 ele usa a nomenclatura de EMP, usa EMP 0S8. iFace, não vou entrar nos conceitos aqui porque na aula passada eu já comentei sobre. EMP 0S8. Inet Static. Address 192.168.2.100. Netmask, máscara de rede 255.255.255.0. Network. Qual é a rede, né, desse endereço? 92.68.2.0. E
broadcast 192.168.2.255. Ok. Vou salvar essa configuração, Ctrl A para salvar, Ctrl X para sair. Vou voltar lá no meu DHCP. Bem, então a minha rede vai ser 192.168.2.0. Minha máscara de rede é 55.255.255.0. Lembrando que aqui tem um colchete, eu preciso obedecer, não posso remover ele daqui. O colchete define o bloco de informações do subnet. Range. O range, quantos endereços eu vou disponibilizar para minha distribuição? Eu vou pegar aqui 10 endereços, tá? Porque só a fim de a gente deixar um range pequeno. Porque a gente só vai fazer um teste com um único cliente. Então 192.168.2.10, tá? Até, lembrando que o range são dois blocos de endereço somente espaçados, tá? Por o caractere de espaço, não tem vírgula, não tem traço. 92.168.2.20, 10 a 20, obedecendo ponto e vírgula aqui no fim. Option routers é o IP que eu vou definir de quem vai rotear esses IPs dentro da minha rede. Então, o interessante é que nós sempre coloquemos o mesmo IP da interface estática, porque já que ela vai se comunicar com a rede, é muito mais fácil da rede saber que a interface estática, ainda mais do servidor, ela é tanto responsável pelo DHCP quanto por realizar essas entregas de IP. Aqui é um 92.168.2.100. Vou botar um parâmetro aqui, o broadcast, tá? Aqui embaixo, vou pegar esse parâmetro, vou usar um Ctrl K, Ctrl U para devolver ele aqui, para não deixar ele fora. Lembrando que o serviço DHCP ele tem outras configurações, tá, que eu posso trabalhar. Mas no momento, como o nosso objetivo aqui é fazer o funcionamento básico do DHCP, basta que a gente administre alguns poucos parâmetros para o funcionamento dele. Então, option broadcast address. Qual é o broadcast dessa rede? 92.168.2.255. Lembrando de manter os pontos e vírgulas e o colchete. Feito isso, vou dar um Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Para verificar se está tudo certinho, vou usar um comando chamado dhcpd espaço -t. Para verificar se todas as linhas que eu configurei estão de acordo, não tem nenhuma falha, nenhum erro. Vamos lá. Bom, aqui o dhcpd me retornou alguns informes falando sobre a versão do serviço instalado. Eu posso fazer consulta do serviço no determinado site. Então, não me trouxe nenhum resultado além do comum. Tá? Então, por aqui eu consigo verificar que meu serviço de DHCP ele está totalmente funcional. Tá? Não tem nenhuma falha. Qual é o próximo passo após isso daqui? Além de fazer a configuração do serviço de DHCP, eu preciso fazer a configuração da interface de saída desse serviço. Ou seja, o servidor precisa entender que uma das interfaces de rede precisam distribuir os endereços de IP da rede. Tá? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o IMP0S8. Tá? Por quê? Ele é a interface de rede interna. Com ele eu vou comunicar a minha rede. Então vamos lá. Nano /etc default /isc dhcp server. Então enter. Essa é a interface de configuração, o arquivo de configuração de interface. Como estou trabalhando com o IPv4, eu vou aqui em interfaces v4 igual aspas. Então dentro do aspas, eu vou dar um espaço aqui para abrir.
e vou colocar a interface que vai trabalhar com a distribuição de IP da minha rede, que é o IMP0S8. Exatamente como está aqui na minha topologia. Vamos lá. Vou dar um Ctrl A para salvar. O X. E por fim, tá? Eu vou dar um start nesse serviço. Então, service. Aqui eu vou startar o serviço de DHCP, ok? ISC-DHCP-server espaço start. Vou dar um enter. Agora alguns segundos para ele startar o serviço. Aqui provavelmente ele encontrou um erro. O que acontece? Eu não tinha uma interface de rede. A minha interface de rede ela não estava configurada ainda. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso dar um restart nas minhas interfaces de rede. Então vamos lá, service, network, restart. Vamos tentar startar de novo o serviço do DHCP para ver se ele pega as interfaces. Ele tem que retornar para o prompt. Ó, bacana. Então, aqui ele retornou direto para o prompt. Então isso aqui me informa que eu não tenho nenhum impedimento. Vamos verificar se realmente o serviço dele está funcionando. Service SC DHCP Server status. Dá um enter. Olha que interessante. Aqui, quando eu busco o status de um serviço e ele me mostra uma escrita na tela em verde, né, escrito Active Running, isso significa que o serviço está em perfeito funcionamento. Agora vamos testar esse serviço para ver se ele realmente está funcionando. Tá? Então eu vou abrir o meu cliente. Estou usando aqui um cliente XP. Vou abrir o prompt desse cara. Lembrando que o meu cliente XP está configurado somente com rede interna, ok? É o seguinte, como que eu faço para saber se esse cliente está recebendo configuração no meu servidor? Eu vou usar um comando chamado dpconfig no meu Windows aqui. Ó. Bom, ele está dando um endereço chamado 69, né? 69.254 significa que o meu cliente, o meu adaptador de rede do cliente, ele está tentando se comunicar com alguma rede, mas não tem nada, não tem ninguém fornecendo IP para ele. Então eu vou usar um comando chamado dpconfig /release para ele desativar, desligar esse adaptador de rede e ipconfig espaço /renew para ele renovar o IP de configuração desse adaptador. Isso aqui vai fazer com que o meu adaptador busque dentro da minha rede informações distribuídas pelo meu servidor. Olha só que legal. Aqui ele já pegou o sufixo DNS debian.edu, endereço IP 962.1.8.10, 2.10, né? Máscara classe C e Gateway 2.100. Né? Com isso aqui eu consigo verificar e me certificar que o serviço de DHCP está configurado em perfeito funcionamento. Ok? Gente, obrigado por hoje e até a próxima aula.